Então, começando do começo, boa noite a todos que vieram, os que vão, já me avisaram que vão assistir pelo YouTube, fiquem à vontade, vai estar disponibilizado lá. Eu volto a repetir, quem não quiser a sua imagem exibida, por gentileza, é só tirar a imagem da tela, tá? O objetivo dessa apresentação, né, é uma apresentação de astrologia, como o subtítulo diz, interpretando os trânsitos de Júpiter, né? Eu tenho dois objetivos aqui com essa apresentação, né? Explicar como é que a gente faz a interpretação dos trânsitos dos astros sociais. É o primeiro grande objetivo dessa apresentação. E a razão, né, é que o pessoal bota trânsito de Júpiter, aí o pessoal vai para a receita de bolo. E eu gostaria de dizer para vocês que dá para fazer muito mais do que a receita de bolo. Se você pegar, por exemplo, o livrinho da Ana Maria da Costa Ribeiro, a respeito dos trânsitos de Júpiter em Aquário, Peixes, Áries, você vai encontrar uma série de informações que não estão erradas, quero deixar isso bem claro, mas se você for ver, elas não são suficientes para você fazer uma interpretação de um ano. Esse é o ponto que precisa ser colocado. Existem métodos, os antigos faziam, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, e eu vou usar como mote, usar como propósito, né, o controle da pandemia. Tá? É exatamente dessa forma que eu vou desenvolver essa apresentação. Tá? Eu preciso, já que eu tenho o objetivo, encontrar em que ponto dos trânsitos de Júpiter e por que Júpiter, né? Tudo que é escala macro, tudo que é exagerado, e nós estamos falando de uma pandemia, né? É atribuído a Júpiter. Né? Tudo que é excesso, tudo que é exagero. Né? Então, a expansão, o progresso, não importa do que, inclusive desse vírus que se espalha direto. Então, eu comecei destacando algumas notícias super recentes, né? Até para justificar a pesquisa que eu vou fazer com vocês aqui, para vocês acompanharem. Né? Nós passamos recentemente por uma situação, as aulas aqui em São Paulo voltaram a princípio optativo, né? E depois de 2, 3 dias de aula, foi pedido para a gente mandar um atestado da Sofia, quando o problema não é a Sofia, o grupo de risco. Sou eu, minha esposa, somos os dois grupos de risco. Então não adianta, a Sofia não vai, assim, não tem um tubo que sai de casa e embarca a Sofia lá na escola. Né? É um dos dois, né? Ou a gente se alterna, leva e traz a Sofia da escola. Né? E a gente, desde o princípio, a gente tem tomado todas as precauções possíveis e nem assim a gente deixou de ter de ser contaminado. Tá? Então, o ponto é, né, eu tenho uma situação que ela é ampla, tá? Veja, eu não vou discutir, tá? Não, apesar de que o Covid é uma cortina de fumaça, eu não vou discutir esse aspecto, eu vou focar quando que eu posso pensar em termos de saúde pública, em termos dessa, por enquanto, pandemia, que vai acabar se tornando uma endemia a partir do início do ano que vem, tudo converge nessa direção, né? Mas tem a variante Delta, que é justamente a notícia seguinte, né? A variante Delta está sendo um motivo de preocupação, porque as vacinas hoje existentes, elas não são 100% eficazes. A AstraZeneca, por exemplo, que é que eu tomei, ela é só 57% eficaz. Né? Quer dizer, é um lobby das indústrias farmacêuticas, né? Porque você não paga pela vacina, mas o governo paga. Então o laboratório faz primeira série de vacinação, segunda série, primeira dose, terceira dose, quarta dose, quinta dose, dose de reforço e tira esse dinheiro do governo. E quem estiver por trás das indústrias farmacêuticas está ganhando dinheiro. Quer dizer, como o Rafael
que está aqui na nossa live desde o princípio diz, uma fraudemia, não uma pandemia. Mas o fato é que a gente tem uma situação crítica na área de saúde, e é isso que nós vamos investigar. Veja, eu não estou focado no fim da pandemia, porque o fim da pandemia é algo bastante subjetivo. Eu acho que enquanto nós tivermos um caso, a pandemia não terminou. Eu estou focando no controle, dela estar sob controle, como outras pandemias, como outras epidemias. Em algum momento, elas vão chegar a uma situação em que elas serão controladas. Eu coloquei o link das duas notícias, né, são notícias recentes, que eu peguei quando fiz a apresentação, 4 de agosto, uma da CNN, outra da BBC, né, essa da BBC, a anterior à da CNN, tem outras. Foram 2 recentes que eu destaquei, que vão bem ao encontro daquilo que eu estou me propondo para essa apresentação. Tá? Então, vamos lá. Eu faço uso, eu gosto de trabalhar, quando a gente fala de trânsitos, com as efemérides gráficas. Para quem não conhece as efemérides gráficas, não está habituado, porque não é algo comum de se usar aqui no Brasil, né? A gente pode quase dizer que são os iniciados que utilizam. Né? Eu sempre tenho vários cursos meus que eu explico o uso das efemérides gráficas, porque elas facilitam muito. Então, vamos fazer uma apresentação das efemérides gráficas, estas em particular. Aqui na parte inferior, eu tenho uma linha do tempo. Tá? 2021, 22, 23, aqui eu pesquisei até o final de 24, ou seja, início de 25. Nas efemérides gráficas, a gente usa uma escala. Né? Para quem usa o Pegasus, tem aquela régua do lado direito. Né? Essa réguinha, você pode variar o quanto você quiser nas efemérides gráficas. Né? A régua do Pegasus é de 30 graus. Aquela réguinha é super legal, porque ela é a medida de um signo. Tá? E é esta régua que eu adoto aqui do lado esquerdo. Quando você tem um mapa, tipo um mapa natal, um mapa de um país, você o coloca do lado direito e vai resultar em linhas horizontais. Não é o caso desse diagrama, porque aqui eu só tenho os trânsitos de Saturno e de Júpiter, desde o dia 1º de janeiro de 2021 até o final de 24. As curvas violeta são as curvas de Júpiter. Tá? Então, o Júpiter aqui ele já estava em Aquário, porque ele entrou no final de dezembro do ano anterior. Aqui tem, ele sai do signo de Aquário, está direto. Veja que ele está aumentando no signo, porque isso aqui é a medida do signo. Que signo? Está escrito aqui, Aquário. Para a gente aprender a ler as efemérides gráficas. Elas são um instrumento extremamente útil. Né? Aí o que acontece? Ele entrou no signo de Peixes, e veja, ele aqui mudou o sentido. Ele vinha descendo ao longo do tempo. E ele passou a subir. Isso significa que ele ingressou no movimento retrógrado, retornou, isso tudo 2021, para o signo de Aquário. Até o meados de outubro, ele vai retrogradar, ele retorna para o movimento direto, e aí ele volta a descer. Ele descer, o que é? Descer é aumentar no signo. O grau dele aumenta. Tá? Até ele chegar no final de 2021, quase 22, ele vai ingressar em Peixes, né? E aí nós temos a sequência, Peixes, aí ele vai ingressar em Áries, vai retrogradar. Então, toda vez que o astro sobe, ou ele estiver nesse movimento ascendente, significa que ele está retrógrado. Então, desta barriga aqui até este ponto, eu tenho Saturno, curva preta, retrógrado. Tá? Então, informação número 1, eu já sei quando o astro está direto, quando está retrógrado. Eu sei os signos que ele se encontra, porque se eu tenho a medida de um signo, toda vez que ele encostar aqui embaixo, 30 graus, ele vai aparecer no signo seguinte.
Veja o Saturno aqui, ele está em Aquário todo esse tempo, vai acompanhando aqui a bolinha. Tá? Retrogradou direto, mais uma retrogradação direto em 2023. Ele sai do signo de Aquário, bem no início do ano, e ingressa no signo de Peixes, direto, retrógrado, e por aí vai. O ciclo de Saturno é mais extenso, é de cerca de 2 anos e meio por signo. O signo de o Júpiter ele é mais rápido, ele fica um pouco menos de um ano em cada signo. Que outra informação eu posso obter desse diagrama? Veja, se os dois astros estão em Aquário, são os aspectos, os interaspectos entre esses dois astros. Se os dois estão em Aquário, significa que os dois poderiam formar conjunção, mas eles já vieram de uma conjunção. O Júpiter é mais rápido, ele está à frente do Saturno, né? Ele ingressa em Peixes e aqui um cruza com o outro. Se um cruza com o outro, eles ocupam o mesmo grau. Só que Saturno está em Aquário e Júpiter em Peixes. Isso não é nenhum aspecto. Eu tenho um outro cruzamento em 2023. Só que dessa vez, Saturno em Peixes com Júpiter em Touro. Então, neste ponto, eu tenho um sextil. São dois astros de polaridade negativa de elementos diferentes. Consequentemente, eu tenho um sextil aqui. Esses astros formam um sextil. Esse período todo que eles estão próximos, eles também estão próximos do sextil, porque Júpiter está em Touro e Saturno está em Peixes. Aqui eu tenho um outro cruzamento. Na verdade, são dois. Tem um cruzamento aqui em 2024, com Júpiter direto em Gêmeos e Saturno retrógrado, ainda em Peixes. Peixes e Gêmeos formam quadratura. Então, eu tenho duas quadraturas aqui representadas. Numa, eu tenho Júpiter direto, Saturno retrógrado, e noutra eu tenho o inverso. Eu tenho o Saturno direto com o Júpiter retrógrado. Tá? Então, vamos lá. O primeiro objetivo das efemérides gráficas é eu visualmente compreender, entender, identificar os interaspectos dos astros que eu estiver pesquisando, no caso, Júpiter e Saturno. Vocês vão concordar comigo que é mais fácil do que pesquisar as efemérides. Se eu estivesse no programa, né, o programa me permite eu ainda clicar em cima e eu ter a data em que isso ocorre e a hora aqui embaixo. Tá? Então, o programa me permite até uma sofisticação maior em termos de informação. Então, eu poderia simplesmente clicar aqui em cima e ter a data precisa onde isso acontece. Embora a data seja irrelevante, vale um período de 2 semanas antes, 2 semanas depois, ou seja, aproximadamente um mês. Né? Então, eu tenho a informação completa. Tá? Eu tenho o que e tenho o quando. Tá? Então, esse vai ser o período que eu vou pesquisar. Se eu for considerar que essa pandemia começou, vamos agora raciocinar juntos. Se eu for considerar que essa pandemia, ela se iniciou, né, lá no final de 2019, está associado com na verdade está associado com um eclipse. De dezembro. É o eclipse de julho, não o eclipse de dezembro. O eclipse de julho é o disparador da pandemia, e não da pandemia, mas do reset econômico. Então, por isso que eu digo que a pandemia ela é uma cortina de fumaça. A conjunção de Júpiter e Saturno
no final de dezembro, teve mais eventos, teve um eclipse, teve uma ocultação de Vênus, teve uma série de eventos acontecendo naquele período entre o dia 14 de dezembro de 2020 e dia 26, logo depois do solstício de verão no hemisfério norte, verão no hemisfério sul, dia 26 foi justamente quando teve a grande conjunção. A grande conjunção, ela marca um novo início. Eu já apresentei isso em várias outras palestras, mas uma das coisas que a gente tem é o emprego massivo da tecnologia. Foi justamente a época, esse final de dezembro, na verdade não foi bem no final de dezembro, já foi um pouco antes, a gente começou o início da distribuição massiva das vacinas. A variante Delta ainda não tinha surgido, a variante Delta surgiu mais recentemente. Mas estava exatamente aquela disputa do grau de imunização das várias vacinas. Então, nenhuma vacina estava consolidada nessa época. As vacinas começaram a se consolidar, tanto que a AstraZeneca foi, inclusive, suspensa em 2 ou 3 países da Europa, por conta dos problemas que estavam dando, né, até existirem maiores investigações. E na Alemanha, se não me engano, tem um grupo que não recebe. Pode receber as outras, mas não a AstraZeneca. Né? E eu sou justamente aquele grupo que não recebe. O idoso recebe E aí, eu sou o quê? O idoso recebe. O idoso recebe. Então eu recebo, eu não sou o grupo. Correção da minha esposa aqui. Considerado idoso acima de 70, 80 Cara, anos. então, tudo bem, vamos em frente. Então, se a gente for pensar, né, que como é que essa pandemia está sendo combatida, essencialmente é com ciência, vamos pensar assim, tá? Sem querer discutir, Rafael, por favor, essa ciência que está aí, mas é ciência, é tecnologia, né? A gente pode considerar, sem sombra de dúvida, que esta grande conjunção entre Júpiter e Saturno é um marco. Então, se eu for encontrar um controle da pandemia, independente de outras configurações astrológicas, eu vou precisar também encontrar uma configuração entre Júpiter e Saturno. Tá? Então, eu tenho um ponto de partida e não é um ponto de fim, porque o ponto de fim é a próxima grande conjunção daqui a 20 anos. Né? Mas um ponto de controle. Veja que eu estou perguntando a respeito do ponto de controle. E aí eu começo com 2 hipóteses. Se eu for partir dessa premissa, eu começo com essa hipótese, 23, é meio do ano isso. E a segunda hipótese, 24. Ou são 2 etapas de um mesmo evento. Porque o controle não significa fim, lembra? Então, repetindo, em 23, perto do meio do ano, eu vou investigar todos esses trânsitos com mais detalhe. Eu tenho um sextil entre Saturno em Peixes. Peixes é classicamente o signo das doenças endêmicas. Júpiter estará transitando Peixes os primeiros meses de 2022. Então, o que o pediatra da minha filha nos disse, que ele praticamente aposta que o ano que vem a pandemia vai virar endemia, perdão. Está aí. Vocês estão vendo o trânsito de Júpiter em Peixes. Aí depois Júpiter ingressa em Áries. Saturno está lá, firme e forte, a ciência trabalhando. E Saturno representa exatamente a ciência trabalhando, com seus altos e baixos.
uma fase ativa, uma fase de ajuste. Fase ativa, fase de ajuste. Cada uma dessas fases da ciência corresponde a uma variante. Esta fase aqui, que começou em junho, vai a outubro, é a fase de tentar ajustar as vacinas existentes a essa variante Delta. E a gente tem mais uma fase de correção de vacina, se eu for considerar dessa forma, nesse período de 2022 aqui. Se eu tenho duas fases de ajuste de vacina, eu não tenho controle. Vamos para frente. Meu foco é Júpiter, né? Mas esse Saturno, em 23, ele ingressa, Saturno, o tal do freio de mão, o do muro, o da barreira, o do limite, o da fronteira, ele ingressa justamente no signo de Peixes, que é o signo da endemia. Então, esse Saturno sozinho, ele já é uma aposta de um controle, pandemia, endemia, sei lá em que ponto isso vai estar, provavelmente vai estar em endemia mesmo. Tá? Mas isso, só o Saturno ele não é suficiente para dizer quando, que é o meu grande objetivo em termos de pesquisa. Se eu fosse da astrologia contemporânea e não soubesse certas informações que quem estudou tradicional sabe, certas divisões dos signos que o pessoal da tradicional emprega, eu teria uma única interpretação, praticamente, para todo o período de Júpiter num determinado signo. Para uma mesma interpretação para todo o período de Saturno no signo, com exceção dos períodos da retrogradação, mas a interpretação no signo ela seria uma única, sem nenhum tipo de graduação. E é nesse ponto que nós vamos avançar. Talvez vocês tenham ouvido falar um negócio chamado termos. O Tetrabíblios de Ptolomeu apresenta 3 tabelas de termos, os egípcios, os caldeus e os termos dele. Os termos egípcios são os mais antigos e foram empregados principalmente pelos astrólogos protestantes. Os termos caldeus são posteriores, foram empregados principalmente pelos astrólogos católicos. Eu estou falando da Idade Média, período do século XII até o século XVIII, mais ou menos. Embora século XVIII não seja mais Idade Média, mas vamos colocar que né? E Ptolomeu disse que ele fez uma correção, ele disse que a tabela dos termos caldeus tem uma correção em relação aos termos egípcios, e ele fez uma correção em cima dessa tabela corrigida. E aí tem a tabela deles. Hoje em dia, dos astrólogos que empregam os termos, a grande maioria emprega os termos egípcios por conta da antiguidade. Antes que vocês caiam de pau em cima de mim, os termos são uma dignidade controvertida. Tanto que o Morin não sequer mencionou os termos naquela obra monumental que ele escreveu de astrologia gálica. Ele menciona as triplicidades caldaicas, mas não os termos. Por quê? Porque os termos, a gente tem a definição, tem o conceito, tem a interpretação, mas não se tem as fontes. Não se tem a origem do porquê dessas divisões serem assim. Então, os termos, eles dividem os signos em 5 regiões desiguais, cada uma governada por um astro, sem incluir os luminares. E o significado desse astro é colaboração. Quando a gente trata do mapa natal, os astros aqui dos termos são os próprios astros do mapa natal. Quando a gente trata de trânsito, são os próprios astros dos trânsitos.
O próprio Ptolomeu não faz muita menção ao uso dos termos. A gente tem alguma informação, principalmente em Vétius Valens e alguns outros astrólogos árabes, do período posterior, do século V ao século VIII. Mas essas divisões aqui, para vocês terem uma ideia, quando eu falo aqui em Áries, Júpiter 6, significa que essa primeira divisão vai de 0 até 6. De 601 até 12, está nos termos de Vênus. De 1201 a 20, está nos termos de Mercúrio. E assim, para todo a tabela. Vou abrir mais um parênteses para astrologia contemporânea. Agora é a minha acupuntura realmente. Tá? É para pegar na veia. Henrique, só uma pergunta. Essa tabela já está corrigida ou ela é original? É a tabela original dos termos egípcios. Tá. Na astrologia contemporânea, vocês usam uma palavra que vocês não sabem o que significa, mas é que vocês não têm culpa, vocês aprenderam assim. O grau anerético. O grau anerético, vocês aprenderam que é o grau final do signo, e é errado. O grau anerético são os termos ocupados pelo astro que tem a pior condição em relação ao afeta, que é o Hilek. Então eu tenho que achar o Hilek pelo sistema de Ptolomeu, não pelo sistema de Bonatti. Tá? O astro que estiver na pior condição, ele é o anereta. O anereta pode ser, inclusive, Júpiter. Não precisa ser um astro maléfico. Pode ser qualquer astro. Né? Então, os graus aneréticos, eles não são os graus finais. Eles são os graus dos termos do astro que estiver na condição, vamos pensar assim, do astro que mais prejudica, que mais cria problemas, do ponto de vista da saúde, para o Hille, que é o astro indicador da qualidade da saúde do nativo. Porém, se vocês observarem essa tabela dos graus finais, elas estão sempre, na maior parte das vezes, nos termos dos maléficos. Então, a ideia dos graus finais de um signo ser maléfica é correta. O termo é que está mal empregado. A expressão que vocês utilizam está mal empregada. Tá? Fonte do que eu acabei de falar. Tetrabiblos. Ptolomeu. Tá? Não precisa nem ir muito longe. Por enquanto eu não saí de Ptolomeu. Então eu vou usar os termos na interpretação dos trânsitos. Vamos ver como é que fica? Então vamos lá. Aqui eu tenho o período de 2021, o ano de 2021 inteirinho. Parte dele a gente até já experimentou, já viveu. E eu fiz a divisão aqui, ó, dos termos. Os termos são esses que estão representados aqui. Aqui eu tenho os termos de aquário e os termos de peixes. Ele aqui nessa barriguinha tem peixes, né? Essa primeira região até os 12 graus de peixes está nos termos de Vênus. Então vamos por partes. Essa primeira região até os 7 graus, termos de Mercúrio, até os 13, termos de Vênus, até os 20, termos de Júpiter, até os 25, termos de Marte, até os 30, termos de Saturno. Aqui repete porque ele está em Aquário. Eu fiz isso só para Júpiter, que é o astro pesquisado. Como é que eu uso? Aqui eu faço uma seleção daquilo que é importante. Em astrologia tradicional, a gente seleciona o que é importante, a gente não sai falando tudo de uma vez. Então, como eu aqui só selecionei os trânsitos, essa outra curvinha vermelha, que é o trânsito de Marte, né? Veja, entrou em Gêmeos, saiu de Gêmeos, entrou em Câncer, né? Então, aqui eu vou pesquisar os termos de Marte e os termos de Saturno. Porque eu não estou fazendo sessão catapiolho. Né? Esses são os únicos astros que vão me indicar grandes eventos. Marte, Júpiter e Saturno. O que é que eu vou verificar? Se forma aspecto.
Então vamos lá, Júpiter e Marte formam uma quadratura em janeiro, só que nos termos de Vênus. Então essa quadratura vai indicar um evento, com toda certeza, só que não tão importante. Aí Marte segue aqui, Marte em Gêmeos, um trígono. Lá era uma quadratura, aqui é um trígono. Vocês estão enxergando a Marte em Gêmeos. Aqui o Júpiter ainda está em Aquário, Gêmeos e Aquário, um trígono. Então esse cruzamento em abril foi um período, até se a gente for pensar na pandemia, foi o período que as vacinações começaram a dar certo, foi o começo da diminuição dos casos, né? Foi quando começou a curva a estabilizar. Mas é relevante? Não. Aí entrou em Peixes. Esse é o período que o pessoal saiu de férias e todo mundo se contaminou de novo, né? Não, porque agora a gente virou imortal. Agora a gente está vacinado, virou imortal. Highlander. Só vai restar um no final das contas. Se desculpa a minha ironia, tá? Mas, enfim, é que realmente o pessoal saiu de férias para se contagiar. Tá? Foi exatamente o que o pessoal fez. Júpiter em Peixes, aumento do contágio. Tá? E ele não chega a formar a quadratura com Marte. É pertinho. Tá? Aí a gente vem, ó. Aqui temos uma oposição. Da Virgem. Ah, não, Virgem Aquário não, oposição não. A oposição está aqui, em agosto, que é aumento dos casos. O trígono, ele se encontra em outubro. E este trígono, ele é importante. Então, este trígono em outubro, que é próximo da época que o Júpiter fica direto, é próximo da época que Saturno fica direto. É um primeiro momento, vamos assim dizer, de tentar equilibrar. Não é que teve controle da pandemia. O controle da pandemia a gente não vai ter tão já. Porque depois da vacina da variante Delta vem a Epsilon. E por aí vai. A China tem cidades fechadas na China. A Índia controlou e o Japão está descontrolado. Esse período de outubro, ele corresponde de fato ao primeiro período de virada que a gente pode pensar. Não deveria ter aberto as escolas agora em agosto, mas o retorno das atividades ele deveria ser promovido de forma gradual. Se consultassem um astrólogo, um bom astrólogo, não precisava nem ser comigo, não precisava nem considerar os termos. Mas nesse período do meados de outubro, tanto Júpiter como Saturno retornam ao movimento direto. E essa é a oportunidade, né, em relação a tudo que nós vimos da pandemia, de estar retomando. Mas eu tenho controle da pandemia? Não. Júpiter e Saturno não formam aspecto. Olha a distância que eles estão aqui, ó. Eles não dialogam entre si. O Saturno está falando, ó, a ciência, mas ó, o Júpiter está falando, olha a pandemia. Lá na frente, o Júpiter está lá na frente, olha a pandemia. Tá? Então, pandemia aqui nós ainda temos. Tá? Antes de ir para o próximo slide, alguém tem alguma questão que queira colocar? Não? Vamos em frente. Aqui é o trânsito de Júpiter em 22. Então, veja, ele está em Peixes, temos de Vênus.
Por que eu não me preocupei com Vênus? Porque Vênus, lógico que Vênus e Júpiter vai ocorrer alguma ação, mas são ações benéficas e pontuais. Então, como é que eu faço? Eu verifico o que Vênus está fazendo. Se Júpiter estiver nos termos de Vênus e formando aspecto, naquela data do aspecto vai acontecer um evento importante. Mas é um evento importante da proporção de Vênus. E Vênus, nos trânsitos, representa apenas os pequenos doces que muitas vezes você não dá importância. Júpiter nos próprios termos, ou seja, neste período de meados de fevereiro de 22 até a primeira semana de março, é sempre bom. Sempre traz algum benefício. Só que nós ainda temos aquela relação em que Júpiter e Saturno não dialogam. Esse benefício de Júpiter em Peixes, possivelmente, o número de vacinados chegou naquela percentagem em que a gente pode começar a considerar a imunidade de rebanho. Depois a gente vai para os termos de Marte, a gente tem todo esse período aqui, só que Júpiter está em Peixes, com Marte em Aquário, não acontece nada extraordinário. Aí o Júpiter entra em Áries, termos de Vênus. Áries não tem nada a ver com pandemia, mas aqui com toda certeza a gente vai ter uma outra variante aqui para nos perturbar a vida, e tem uma barriguinha em Peixes aqui, ó. Ele retrograda, tem uma barriguinha pequena em Peixes, que é nos termos de Saturno. E Júpiter e Saturno estão fazendo alguma coisa? Júpiter em Aquário? Não. Aqui ele entrou em Áries. Áries e Aquário é sextil, mas eles não formam nenhum aspecto. Marte e Júpiter tem uma combinação aqui, mas numa época nada a ver. Vamos para frente. 23. 23 já começa a ficar mais bonito. A gente tem uma retrogradação de Marte que chega ao fim. E os aspectos começam a se formar. Ó. Então, aqui eu já comecei a assinalar. Ó, uma quadratura. Aqui nós estamos em junho de 23. Uma quadratura entre Júpiter e Marte. Um sextil entre Saturno e Júpiter. Uma oposição, entre Marte e Saturno. Tá? E essa região aqui é nos termos de Vênus. Então, nós não temos um grande evento ainda, mas qualquer coisa que estiver acontecendo aqui está acontecendo de uma forma boa. E, vamos lá, eu tenho uma oposição de Marte com Saturno aqui, então Marte faz uma espécie de ponte em Virgem, que é um signo associado aos métodos de tratamento, de cura, recuperação. E se a gente for pensar nos venenos que são inoculados, não estou falando mal da vacina, por favor, né? A gente tem uma oposição de Marte com Júpiter agora em Touro, que é o signo associado ao bem-estar, à saúde, e ele retrógrado, estamos retomando alguma coisa que já ficou para trás, né? Nos termos de Mercúrio. Então, esse período, para mim, é o período onde a gente começa a pensar no controle da pandemia. É em alguma época dessas. Esses trânsitos de Júpiter que eu tenho em Touro, né? Se Júpiter é o astro que está associado à pandemia, ao exagero, eu tenho que esperar ele entrar num signo saudável de novo. Áries é o signo da febre. Áries é o signo associado a caminhos desertos, terrenos descampados, a esses incêndios florestais de mata rasteira, esses incêndios que o pessoal faz de
como é que se diz, para baixar o mato para fazer plantação, né? Não necessariamente criminosos, né? Então, Áries, o Júpiter em Áries, eu não tenho, como estou falando do Júpiter em Áries, uma melhora da pandemia. Mas o Júpiter em Touro, sim. E ainda mais ele Queimada, hein? fazendo... Perdão? Queimada? Queimada, obrigado pela palavra. Tá? Mas o Júpiter em Touro, eu tenho condições de estar falando isso. O Saturno em Peixes, tá? Apagando, de repente, as encrencas, eu ia falar as M, né? As M que o Saturno deixou para trás, o Saturno chega, né? Ele não é o organizador, ele não é o estruturador, ele não é aquele cara que põe ordem na casa. Olha o trânsito de Saturno em Peixes aqui botando ordem na casa. Quando que ele vai botar ordem na casa? Quando ele estiver dialogando com o Júpiter. Que período é esse? Junho. Tá? Mas veja que nesse período de maio, junho e julho, é o período que eu já tenho uma certa intensidade de eventos acontecendo. Tá? Aí eu tenho que ver, será que eu estou certo? Eu nunca posso considerar que eu esteja certo. Eu tenho que me fazer perguntas se eventualmente eu posso estar errado, ou se há um outro caminho. Né? Então eu vou para aquelas questões das conferências, que são os eclipses. Tá? Perdão, eu deixo primeiro até 2024 para depois ir para os eclipses. 2024, aquele diálogo que eu falei entre Júpiter e Saturno, ó, o sexto, ele se encontra aqui. E aqueles momentos de trava, né? Aqui, inclusive, eu tenho uma configuração que, se visse em detalhe, eu tenho o Júpiter em Gêmeos, o Marte em Gêmeos, os dois formando uma conjunção, a data é 16/8, e o Júpiter, 2024, tá? E o Júpiter formando uma quadratura com todos eles. Só um instantinho de dar um berro no cachorro. Eu não sei o que fazer com a pessoa que está no corredor. Se a pessoa que está no corredor não se toca, Deixa eu voltar aqui, bem que estava me avisando que estava sem som. Né? Então, só para repetir, esse período anterior, de 23, é o período que eu estou apontando como controle. E o período de terminei essa etapa, eu estou apontando, vamos chamar de agosto de 2024. E aí eu resolvi fazer, nessa ordem que normalmente eu pesquiso, dar uma olhada nos eclipses. Nós temos, você vai no site do Fred Espenac, você escreve lá no Google Fred Espenac Eclipse, ou o contrário, você vai na página do Fred Espenac, você vai direto para a página dos eclipses, e você seleciona os eclipses por período de 10 anos, e
partir do momento em que você seleciona, você tem um tabelão e você identifica anular, híbrido, enfim, qual que é. O próximo total é esse de 8 de abril de 2024. Esse horário é o horário da máxima conjunção e as coordenadas são as coordenadas do eclipse conforme eu obtive lá no site da NASA. Se vocês quiserem ver por onde ele passa, ele vai atravessar em X do sudeste, ou seja, a região da Flórida, mais ou menos, Ah, que dos ótimo. Estados Unidos, Estamos para bem, o Ana. oeste, região do Alasca, dos Estados Unidos. Tá? É um eclipse forte? Não, não é um eclipse forte. Por que não é um eclipse forte? Porque é um eclipse de curta duração. Veja, o eclipse acontece dia 8 de abril, dia 25, o efeito dele se extinguiu. 25 de maio. É de curtíssima duração. Porque uma das regras do eclipse, tá? Você pega ou o tempo, ou quando um maléfico toca o grau do eclipse, ele acabou com o efeito. E o Marte forma conjunção com 19 Ares 24 no dia 25 de maio. Então é um eclipse cirúrgico, vamos assim dizer, preciso. É um eclipse que tem a conjunção de Marte com Saturno, que sempre é um indicador de um evento. O Marte está à disposição do Júpiter. O Marte governa o eclipse e é um eclipse de nodo norte. Nodo norte é sempre aquele que nos dá oportunidade. Esse eclipse faz sombra sobre a Terra. Eclipses que fazem sombra sobre a Terra indicam eventos acontecendo no planeta. Todo eclipse é comunicação das esferas espirituais, não todas, né? Mas é sempre você tem uma sequência de mensagens sendo enviadas, arcanjos, arqueus, anjos, aqui para a Terra. Então, além do fim da pandemia, vocês podem esperar por outras coisas, provavelmente de cunho social, acontecendo a partir dessa época. Mas este eclipse em particular, de abril de 24, é o tipo do eclipse que fala duas coisas. Meus amigos, acabou. Meus amigos, tudo que vem para frente é novo. Meus amigos, acabou. Tudo que vem para frente é novo. Bora trabalhar. Tá? Linguagem simples. Tá? Veja, eu não vou falar de incêndio que nós vamos ter, eu não vou falar de queimada que nós vamos ter. Esse eclipse fala de tudo isso. Faz sombra na Terra, nós vamos ter tudo isso. Tá? Vai dar enchente em alguns lugares, mas o principal vão ser os incêndios. Tá? Esse é eclipse típico de incêndio. Nos Estados Unidos, tá? Então a Califórnia, que é bastante castigada, provavelmente vai ser castigada de novo. E a gente pode pensar na região de Nova Orleans, a região ali do Golfo do México, outra vez com enchente. Provavelmente vai ser esse tipo de situação nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos? Porque a principal visibilidade desse eclipse será nos Estados Unidos. Tá? Então vamos voltar. Tá? 2024. Esse eclipse é maio. Então a gente tem um evento, vamos assim dizer, celeste, que é como se estivesse assim, espetando o pendrive. Então o pendrive do reset, vamos pensar assim, de toda essa situação que nós estamos passando e que externamente está sendo representada através da pandemia, esse pendrive ele é espetado efetivamente só em 2024. Em 2023, vamos voltar mais uma vez.
Esse período de 2023, a ciência estanca o ferimento. Mas ainda não botou o osso no lugar. Mas estanca a ferida. Bota na ambu e leva para a UBS. Tá? Quando a gente pode dizer, agora sim existem perspectivas. Henrique, é o Henrique falando. Tá? O Henrique diz, teremos perspectivas. Né? Nós vamos andar com máscara há bastante tempo, nós vamos estar lidando com protocolos de biossegurança por bastante tempo. Uma variante vai se suceder à outra. Repare que a variante Delta ela tem uma taxa de transmissão e contágio extremamente mais elevada. Né? Veja que o tempo de surgimento de uma outra variante desse Covid é muito rápido. Né? Veja, a gente teve o SARS, deu tempo de fazer vacina, deu tempo de vir o segundo SARS, teve o MERS, deu tempo de fazer vacina, tudo teve tempo, porque o ciclo, né, das variantes foi lento. Covid não. Covid é tudo muito rápido. Né? Covid é tudo extremamente rápido. Né? Bom, quando, que vamos chamar assim, desculpa eu estar falando nesses termos, quando que os esforços dos humanos e os esforços dos celestes, vamos assim dizer, das forças que estão acima de nós, vão se combinar, tá? Para que aqui ainda não seja o Ragnarok, nós vamos ter isso neste eclipse de maio de 24. Espeta o pendrive, a gente baixa os dados. Baixou os dados, esse período do Júpiter em Gêmeos, tá? Eu não vou entrar no mérito, mas Gêmeos não é aquele signo trouxa que o pessoal, os livrinhos de astrologia costumam citar. Né? Basta dizer, representar o signo de Gêmeos pelas duas criancinhas é a maior idiotice que tem, porque de fato são as colunas do Templo de Salomão. Né? Então muda totalmente a referência simbólica. Né? Então, o que é o Templo de Salomão? O que são as colunas? As colunas, não o templo. O que são as colunas? Qualquer coluna representa, né, a ponte entre céu e terra. Este Júpiter em Gêmeos, né, astro representado a saber, misericórdia, conhecimento, entre outras coisas, né, ele representa efetivamente esse casamento entre o que eu baixei do pendrive celeste e a ciência do que eu desenvolvi até agora e estava faltando um último passo. Então, o momento, o período de tempo onde é que nós vamos conseguir reverter e começar a ganhar, não será a variante Delta, vai ser outra variante, provavelmente uma endemia. O momento que nós vamos conseguir vencer efetivamente sabe, virar o jogo dessa pandemia, endemia do coronavírus, será ainda só em 2024. É lógico que o comércio vai abrir, que as escolas vão voltar, tá? Não tem como. Tá? Os protocolos de biossegurança vão acabar se aperfeiçoando, as vacinas vão acabar se aperfeiçoando, só que nós vamos continuar convivendo com as notícias. Olimpíadas de Tóquio, né? Hoje eu vi não sei quantos milhões de pessoas já foram contagiadas, não é milhares, é milhões de pessoas contagiadas em Tóquio. É um absurdo você trazer gente do mundo inteiro para uma Olimpíada, né? Essa gente do mundo inteiro vai voltar para os seus lares, né? Uhum. Todos eles são vetores de transmissão. Né? Se isso for ciência, desculpa. Tá? Eu não sou cientista, mas o meu bom senso não consegue entender a execução dessas Olimpíadas, que já estão fora de data, era para ter sido ano passado, né? De você reunir gente do mundo todo para você espalhar. Tá? A indústria farmacêutica está bancando? É a pergunta que eu faço.
tá? Novamente, espaço para perguntas. Eu queria fazer uma pequena pergunta. Eu já ouvi falar que existem mapas que se sobressaem a mapas natais. Por exemplo, se existe uma carta astrológica Não pode de um, ser. que fala de uma morte, assim, em grande escala, e que a pessoa está dentro dessa morte, ela pode suplantar a Não, é o promessa contrário. natal. Todos os livros de astrologia mundial. Vamos lá, eu vou citar alguns, tá? Ptolomeu, Rafael, que foi um dos últimos grandes que publicou um ótimo livro de astrologia mundial, né? H.S. Green, né? A hierarquia, né? Na astrologia, não é só na astrologia tradicional, na astrologia existe uma hierarquia interpretativa, né? É bem daquilo que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então isso vale para os métodos e valem para o que os mapas representam, né? Então, para os métodos, a gente vai ver primeiro os eclipses, depois as grandes conjunções, depois a gente vai ver os ingressos, né? Essa é basicamente a sequência, né? A hierarquia dos mapas é sempre primeiro o país, Uhum, depois você vai, se você tiver para o mapa do estado, ou província, distrito, uhum, e depois você vai para o mapa como é que se diz, para o mapa natal. No caso, por exemplo, tá? Eu vou dar o exemplo do Fokker 100, porque eu tive a oportunidade de estudar diversos mapas ali, né? Quase todos, mas uns 30 só que eu consegui obter o mapa com hora. O restante foi mapa solar. E o copiloto daquele voo era o meu cliente, né? E ele tinha indicado morte e eu avisei, tá? Ele simplesmente disse: sinto muito, é meu trabalho, né? O que acontece? Nem todos os mapas, uma boa parte dos mapas que estavam ali dos passageiros que faleceram, né? Uma boa parte tinha morte por acidente, morte por fogo, morte súbita, tinha algum tipo de indicação, tá? Eu estou tentando me lembrar porque eu não estudei isso sozinho, tá? Fui eu com mais um outro astrólogo geminiano também, né? Ele é da mesma data que eu, só que ele é de 1971, ele é 10 anos mais novo do que eu. E a gente conseguiu juntos, nós conseguimos juntar um monte de dados, né? E juntos a gente estudou, né? Isso foi logo em seguida da época, né? Foi ele, inclusive, que trouxe o ISAR e não essa astróloga de Campinas, tá? Ele foi o primeiro a ter trazido o ISAR, eu estou tentando me lembrar o nome, é um astrólogo de Niterói que estava trabalhando em São Paulo na época. Depois foi para Niterói, a gente perdeu totalmente o contato. Agora, vários daqueles mapas não tinham nenhuma indicação de morte e morreram da mesma forma, tá? A única coisa que justifica é a hierarquização dos mapas. Você pega um ônibus de Itapemirim, teu mapa está submetido ao do motorista, né? Você está numa estrada, né? Mesmo que esteja você esteja de carona, né? O seu amigo que está dirigindo, né? Então o mapa está submetido ali, você está à disposição É o do barco que eu seu amigo navego. ali, né? É o barco Então, que eu se o seu navego, amigo né? tiver um acidente, você vai na boiada, né? Se o comandante da aeronave terá um acidente, você vai na boiada. Se o motorista do ônibus tiver submetido a acidente, vai na boiada. Às vezes não é um acidente, é uma distração, né? Vai na boiada, né? Então, não basta você simplesmente olhar o seu próprio mapa, né? E aí vem um outro aspecto que é extra até a astrologia, mas a astrologia transita nisso também, que é o grau de interrelacionamento que nós todos temos, né? Veja que a astrologia ela trabalha com os hemisférios leste e oeste, né? E esses hemisférios leste e oeste eles representam exatamente a interação que você tem com o ambiente, né? Você vai me dizer, sim, mas o hemisfério superior é social e o hemisfério inferior é pessoal. Sim, correto, tá? Mas onde acontecem esses hemisférios?
Eles acontecem na relação dos hemisférios oriental e ocidental. Porque no hemisfério oriental, né, que você tem as casas de 10 a 12 e de 1 a 3, aqui você molda o mundo, não tenta fazer que o mundo seja do jeito que você acha que deveria ser. Aqui você se molda para você se tornar a ser aquilo que você acha que você deveria ser. Só que isso tudo é uma coisa só. Você é um reflexo do mundo e você reflete sobre o mundo. Você reflete sobre o mundo de volta? Não, pelo outro lado. Porque quando você faz a sua autoavaliação, vai fazer terapia, ou seja o que for, né, você vai interagir aqui através de uma sexta para você dialogar na sétima. Né? E esse setor aqui é o setor dialogal. Porque você tem primeiro uma narrativa consigo mesmo e depois uma narrativa com os outros, com os demais. Né? Porque você tem a parceria, o compromisso e, eba, conseguimos, vamos apresentar o nosso trabalho. Seja numa banca, seja publicar uma tese em conjunto, né? Mas precisa se comprometer, né? E precisa combinar e se comprometer. Só se combina e compromete quem sabe cumprir com as obrigações. Tá? É esta a ideia. Então você sai do tudo legal, tudo bem, para você construir uma reputação. Tá? Então são esses dois hemisférios que dialogam. Isso, o resumo é exatamente a frase do Yuval Harari. Né? Os grandes sucessos, os grandes progressos da humanidade sempre se deram quando o homem passou a atuar de forma cooperativa. Yuval Harari cita isso em vários dos seus livros. Tá? Essa cooperação se dá nesta relação dos hemisférios oriental com o ocidental. Então, quanto mais envolvimento você tiver com o outro, com grupos, o seu mapa tiver envolvido com grupos, mais propenso você entrar num desencarne como esse. Sim, tá? Mas você pode estar como aqueles caras do prédio lá acho que foi em Miami, que desabou, né? O pessoal podia estar só curtindo. E o prédio caiu, né? É. O prédio caiu. Eu pergunto isso, professor, porque alguns astrólogos vão para a mídia e falam assim, olha, você está tendo tal configuração no céu, tome cuidado você que tem um ascendente em Capricórnio, Não, isso aí que não tem dá um nem Sol em por você falar. Eu não vou Capricórnio. nem discutir isso, Marco. Desculpa, porque isso a gente está careca de saber que isso já não é astrologia, isso é desserviço. E isso não é algo que aconteça só agora, né? Na época, por exemplo, de Kepler, né? 1500 e bolinha, isso já acontecia, né? A astrologia ela entrou numa fase de popularização muito grande, né? A partir do momento em que começaram a surgir os livros do tipo Faça Você Mesmo, né? E esses livros começaram a surgir. Benjamin Franklin escreveu diversos usando um pseudônimo, né? Mas eles começaram a surgir no século XVIII, né? A astrologia ocidental, né? Ela entrou nessa fase decadente a partir do meados do século XVIII. Então, isso não é algo que é exclusivamente nosso, né? Eu defendo, inclusive, nos pequenos círculos, que a gente precisa rever alguns dos objetivos da astrologia, né? Não dos princípios, né? Mas alguns dos objetivos da astrologia, né? E tentar enxergar é uma coisa que eu tento fazer. A gente está acostumado a fazer astrologia. A gente abre o computador, entra no site da astro.com, bota os dados, tem um mapa. Ou você entra no seu aplicativo e tem um mapa, né? Para quem leu Brumas de Avalon, o mapa era obtido de uma outra forma, era olhando diretamente na fonte, olhando no céu. Então, hoje a gente tem dois artificialismos, porque você olha num relógio que marca um tempo artificial, para você obter um mapa através de um instrumento artificial. Então, a gente não tem mais uma relação direta. Então, essa é uma das coisas, porém, eu acho impossível a gente voltar a olhar para o céu, por várias razões, inclusive de natureza espiritual.
Mas o outro ponto que é importante colocar é que a gente ainda vê o mapa como uma referência bidimensional, comprimento e altura. E a nossa vida, há muito tempo, isso não é privilégio de agora, há muito tempo não é bidimensional. Então, isso é uma coisa que a gente precisava rever. Os computadores já permitem, né, a gente fazer isso, né? Então, o uso da tecnologia permite que a gente possa ver o mapa tridimensionalmente. Em 2008, eu usava um programa chamado Canopus 2008, e que ele permitia, né, eu visualizar o mapa tridimensionalmente. Existem, inclusive, Guido Bonatti, século XI, ele já fala, né, século XI, né, de que astros ocupando o hemisfério norte do zodíaco atuam de uma determinada forma, o hemisfério sul do zodíaco atuam de outra forma. Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, quando se refere às constelações e às estrelas, fala o mesmo. Então, já existe, inclusive, essa informação. Por que nós ainda estamos fazendo o mapa bolinha? Tá? Então, a gente precisa avançar nas reflexões. Tá? Vamos lá. Deixa eu só colocar o... Daqui a 2 semanas, tá? Eu vou fazer esses encontros, eles vão ser quinzenais, mas eu vou variar o assunto. Tá? Eu vou criar o link, então vou colocar no Insta, vou colocar no Face, né? Eu vou tratar de um outro tema. Esse tema também é astrologia, mas eu não vou ficar preso exclusivamente à astrologia. Tá? Eu vou trafegar, transitar entre a astrologia, entre alguns princípios, e tudo vai ser muito princípios, alguns princípios da Cabala, e alguns princípios de uma ordem que eu tenho alguns colegas que estão aqui, que fazem parte dela, que é o martinismo, que faz uso disso aí. Eu participei, inclusive, de 2 ordens martinistas, uma operativa e outra especulativa, e eu vou trazer algumas coisas que eu trouxe da França, do Robert Ambelin, para essa ordem martinista operativa. Né? Eu vou tratar de um aspecto do mapa da gente. Veja, se Júpiter, se esse controle da pandemia vai durar todo esse tempo, né, existe alguma razão. E lá na antroposofia o pessoal fala que a gente vive a era de Micael, e a era de Micael tem o propósito de botar para fora aquilo que está dentro. Isso nada mais é do que despertar a consciência. E o mapa, o nosso mapa, o mapa individual de cada um, ele já tem uma espécie de um GPS que te ensina como fazer. E o primeiro passo que você precisa percorrer, né, é partir do ascendente e ir em direção à Lua, né, para depois ir em direção ao Sol. Esse caminho em direção à Lua não é complicado. Tá? É um caminho relativamente fácil, que até um terapeuta consegue fazer com você, não precisa ser um astrólogo. Tá? Se quiser fazer sozinho, você pode, você não precisa de ajuda terapêutica, mas é um caminho que ele é percorrido, às vezes, em outros momentos da vida, né? Às vezes a gente empreende os primeiros passos, mas é um caminho mais tranquilo. E, a propósito, eu vou aproveitar também para usar algumas referências do tarô. Então, eu vou dar uma viajada para um outro lado, né? Para um lado que poucas pessoas conhecem, que eu tenho essas vertentes um pouquinho mais amplas e que eu faço essa síntese entre... São 2 linguagens e um imaginário, tá? E que eu vou fazer esse acesso, tá? Então, vai ser na sexta-feira, daqui a 2 semanas, dia 20, às 20 horas. Tá? Vai ser nesse mesmo formato, 1h20 de duração também. A minha ideia é cada vez trazer um tema. E vai ser quinzenal para não encher o saco de ninguém. Tá? Nem o meu. Tá? Então dá tempo de, inclusive, quem quiser me mandar questões, quem tiver meu contato direto pode me mandar.
todo mundo que esteve aqui presente assistiu, quer dizer, ou fez a inscrição, ou tem meu contato pelo Face, meu contato pelo Insta, ou meu contato por e-mail, meu contato pelo WhatsApp, né? E amanhã ou domingo, que eu vou editar esse clipe ainda, amanhã ou domingo, esse clipe vai estar lá no YouTube, que algumas pessoas me pediram para botar. Pediram não, eu ia botar de qualquer maneira, mas me avisaram que não iam poder estar participando porque tinham outros compromissos. E aí você sabe que se vocês tiverem outros compromissos, ele vai aparecer por lá também, tá? Excelente. Vai ser franca? Não entendi? Vai ser entrada franca? Franca. É sempre franca. Esse papo de sexta-feiras é franco, tá? É papo aberto, é tipo aula aberta, né? Mas eu vejo que eu não queria falar sozinho. Eu acho que tem esses momentos para a gente dialogar um pouco, tá? Ou no mínimo para vocês refletirem. Talvez vocês precisem de um tempo para refletir para depois dialogar. Mas por favor, dialoguem, tá? Maravilha, professor. Gente, alguém tem alguma questão para colocar? Nossa, o eco se mantém silencioso, venerável mestre. Para quem conhece. Bom, eu vou parar a gravação, tá? Muito bom, Henrique.